Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da M. Dias Branco, referente aos resultados do quarto trimestre de 2024. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para analistas e investidores. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, o áudio original em português pode ser silenciado clicando em Mute Original Audio, na parte inferior da plataforma. A transmissão também está sendo realizada simultaneamente no YouTube, no endereço www.youtube.com/rimdias. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso call de resultado. Um prazer contar com a presença de todos mais uma vez. Bom, gostaria de iniciar reforçando que, ao mesmo tempo que 2024 foi um ano desafiador, né, principalmente em relação às questões macro, nós tomamos uma série de medidas para deixar a empresa melhor, né, para retomarmos o crescimento dos volumes e aumentarmos as margens. Listando um pouco dessas ações, acho que é importante mencionar a consolidação do time comercial, agora sob uma única diretoria, não tem mais aquela divisão de defesa e ataque. Já está sendo, já estamos vendo maior dinamismo entre os times com essa unificação, capturando as sinergias nas negociações com clientes de forma muito mais consolidada. A criação de um time de excelência comercial trouxe também novos indicadores, ferramentas para acompanharmos melhor o desempenho. Hoje nós sabemos exatamente quais são as oportunidades que temos por ponto de venda, no que tange a mix de produtos, ao número de lojas, de itens por lojas, alocação e controle dos promotores, verbas comerciais, entre outras coisas. A própria alocação do time de Revenue Management também na VP financeira, né, além de desafogar o time comercial com questões administrativas, melhorou também os controles do processo de precificação, bem como a gestão das verbas comerciais. A criação de um time de food service é um mercado gigantesco. Esse time foi criado com uma estratégia própria de marketing, trade e precificação. Ele já está contribuindo para o crescimento dos negócios de farinhas, margarinas e gorduras, inclusive com a prospecção de conquista de novos clientes. A inovação segue forte como um pilar importante de crescimento, ajuda a melhorar a lucratividade. Nesse momento, a ideia é o foco em lançamentos de fato relevantes. Nós temos dito internamente, são poucos, devemos lançar poucos e bons, foco em qualidade ao invés de quantidade. Os negócios internacionais estão num momento muito bom, crescemos mais de 20% em relação a 2023. Além das boas notícias com a aquisição no Uruguai da Las Acacias, segue crescendo com margens atrativas. Estamos abrindo novos canais de venda, como, por exemplo, nos Estados Unidos, com um negócio de marca própria. Nas outras frentes, tivemos também avanços importantes que ajudaram a melhorar a lucratividade. Em outubro, vocês acompanharam, nós fizemos uma reestruturação com a redução de cerca de 850 pessoas, colaboradores próprios e terceiros, em diferentes níveis da organização, visando reduzir o custo fixo
transferimos a produção de massas da fábrica de Madureira, no Rio de Janeiro, para outras unidades. Em janeiro deste ano, paramos a produção de biscoitos na fábrica de Lençóis Paulistas, no interior de São Paulo. Além disso, desde o início de 2024, fechamos 3 centros de distribuição. Tudo isso garantindo, visando a melhora do nosso custo fixo e, eventualmente, SG&A. A gente segue forte na disciplina, eh, na gestão das despesas. No quarto TRI de 24, vocês já viram o retorno ao patamar de 20% da receita líquida do nosso SG&A. Essas são, enfim, algumas medidas já executadas ou que estão em curso, né? Seguimos confiantes que estamos no caminho certo, com os times preparados e engajados para os desafios do 25. O resultado do quarto TRI de 24, ele melhora em praticamente todas as linhas na comparação com o trimestre anterior. Isso reforça que estamos na direção certa. Encerramos o ano com dívida líquida zero, importante para esse momento de taxa de juros elevada, ao mesmo tempo que estamos preparados para investimentos que contribuem para a realização das nossas estratégias de crescimento com rentabilidade. E, por fim, sempre atento às necessidades dos acionistas, a partir de abril, nós passaremos a pagar dividendos todos os meses, 3 centavos por ação, na forma de antecipação, versus a política anterior que previa 6 centavos por trimestre. Assim, por trimestre, passaremos a pagar 9 centavos, o que representa um adicional de 50%, sendo a única empresa do setor a ter essa prática. Eu vou passar a palavra para o Fábio entrar na apresentação, entrando um pouco mais no detalhe do resultado, e na sequência eu volto para a sessão de Q&A. Muito obrigado. Gustavo, obrigado. Bom dia a todos. É um prazer contar com a participação de todos aqui no nosso call do quarto trimestre do ano de 2024. Eu vou iniciar a apresentação com o término aqui da introdução do Gustavo, que é com relação à mudança que a gente fez para melhor na nossa política de dividendos. E eu acho que é importante também compartilhar com todos o histórico. Até 2020, nós pagávamos 40% do lucro distribuível em dividendos ou JCP, né? Lembrando que o lucro distribuível é o lucro líquido total, menos as reservas e menos os incentivos fiscais, e a gente mantém essa mesma prática até hoje, né, de definição do lucro líquido. Em 2021, nós aumentamos o payout de 40% para 60% e criamos os pagamentos trimestrais de 5 centavos por ação, que é uma antecipação, né? Que são pagos ao longo do próprio exercício, fazendo o complemento para chegar nos 60% no ano seguinte. Em 2023 foi uma outra evolução, passamos de 60% para 80% do lucro distribuível, né, o payout, e corrigimos os 5 centavos por ação para 6 centavos por ação. Nesse momento, é uma outra mudança estrutural que nós estamos fazendo na nossa política, mantemos os mesmos 80% de payout, mas a partir de abril desse ano, os pagamentos serão mensais, 3 centavos por ação, né? O que dá, obviamente, 9 centavos por ação por TRI, que é 50% a mais do que nós pagávamos na política anterior. Então, toda essa evolução desde 2020, ela, assim, olha o investidor, né, nos seus vários perfis, tanto investidor institucional como investidor pessoa física, e busca, obviamente, assim, atrair e reter os investidores na nossa base, assim, com uma política de remuneração que seja condizente ao balanço da M Dias e a nossa perspectiva de resultados. Indo agora para os resultados do trimestre também do ano,
o principal destaque aqui, como colocado também na fala do Gustavo, né, em linha com todos os desafios que nós enfrentamos em 2024, mas também todas as evoluções que fizemos na nossa execução, tanto do ponto de vista comercial, logística, indústria, tantas as áreas de back-office também, nós já vimos uma parte desses benefícios no último trimestre, quando comparamos os resultados com o terceiro TRI. Então, houve uma melhoria em praticamente todas as linhas do resultado. A receita líquida do quarto TRI foi 4% acima da registrada no terceiro trimestre. E aqui é importante lembrar que, historicamente, nós temos uma sazonalidade desfavorável do terceiro para o quarto TRI, e nesse momento houve um crescimento de receita de 4%. Esse crescimento de receita veio tanto pelo crescimento dos volumes, como pelo crescimento do preço médio. E o destaque de crescimento de preço médio do terceiro para o quarto TRI foi principalmente na questão do mix, né? Que é algo também muito importante que nós estamos trabalhando para a melhoria dos resultados no médio e no longo prazo. O EBITDA foi 55% acima do registrado no terceiro trimestre, o lucro líquido 42% e a geração de caixa, que foi 175 milhões de reais, superou em 160% o que nós registramos no terceiro trimestre. Os números do ano estão aqui na parte inferior, houve retração de receita, um pouco de retração de volume, basicamente essa retração de receita aconteceu em função de uma queda de preço médio, que é principalmente até o terceiro trimestre do ano, né? E os volumes retraíram 2%. E aqui estão os números de EBITDA, lucro líquido e os 592 milhões de reais de geração de caixa no período. Avançando aqui para o capítulo de mercado e receita líquida, acho que a primeira informação importante aqui é com relação aos números do mercado, tá? Então, aqui não são números da M Dias nesse slide, são números dos dois principais mercados que nós atuamos, o mercado de biscoitos e o mercado de massas. O mercado de biscoitos, quando comparamos o quarto trimestre 24 com o quarto trimestre 23 e o ano fechado também, o 24 versus 23, esse mercado apresentou um crescimento de receita, né, receita do mercado, que é o faturamento do mercado em valor. Houve crescimento do volume vendido. Então, os brasileiros, em 2024, consumiram 2% a mais de volume, né, que medidos em quilos ou toneladas, comparando com o ano de 2023. As unidades vendidas cresceram 4% na comparação trimestral e na comparação anual, e o preço médio ficou estável na comparação anual e cresceu 3% no quarto TRI 24 versus o quarto TRI 23. Nós entendemos que esse crescimento de preço médio tem uma relação direta com o aumento do custo do óleo de palma em dólar nesse mesmo período e também com a desvalorização do real, que são itens que a gente vai abordar um pouco mais adiante aqui na apresentação. O mercado de massas, em valor, também apresentou crescimento. Na comparação trimestral, cresceu 1% e na anual, 2%. Os volumes cresceram 3% no trimestre, 5% no ano. As unidades vendidas também cresceram e o preço médio apresentou uma retração nas duas comparações. E aqui nós entendemos que essa retração tem uma relação direta com a queda do preço do trigo em dólar que aconteceu ao longo de 2024, que a gente também vai abordar um pouco mais adiante na apresentação. Passando aqui para a receita líquida, né, e abrindo por volume e preço médio, aqui a gente traz a evolução ao longo dos trimestres de 2024. Então, como eu coloquei antes, na comparação do terceiro TRI com o quarto TRI, houve crescimento de 4% da receita líquida, e na comparação do quarto TRI, 24 versus 23, uma retração de 10%. Essa retração na visão do trimestre ano contra ano tem uma relação direta com a queda de volume, que é o que a gente vê aqui no gráfico, na parte central do slide,
E é importante lembrar que no quarto TRI de 2023, nós abastecemos os nossos clientes, que são os varejistas, para mudança de sistema operacional que aconteceu em janeiro de 2024, né? Que a gente já comentou isso no primeiro TRI de 2024, que foi uma mudança de sistema bem sucedida, não perdemos market share, garantimos o abastecimento dos nossos clientes. Isso envolveu um sell-in, né, que é a venda da M Dias para os varejistas um pouco menor no primeiro trimestre, e uma venda um pouco maior no quarto tri, o que acabou criando uma base de comparação mais difícil para os volumes do quarto tri de 2024, né? O preço médio aqui sequencialmente apresentou uma melhora, né? Principalmente em função do mix de R$ 5,7 por quilo para R$ 5,8 por quilo do terceiro para o quarto trimestre. Aqui a receita seguindo o que a gente comentou também no terceiro trimestre, o novo modelo de divulgação dos resultados, que nós abrimos a receita líquida em 3 grupos de categorias. O primeiro, relembrando, envolve as categorias de biscoitos, massas e margarinas. O segundo grupo, que é a moagem e refino de óleos, são as farinhas, o farelo e as gorduras industriais. Aqui tem uma parte relevante que é do food service, né? Como o Gustavo comentou, nós criamos uma área que está 100% dedicada a esse canal e a esses clientes. E aqui é o terceiro grupo de produtos, que são as adjacências, que são aqueles itens que têm as marcas Jasmine, Fit Food, Fronteira, tem os itens de torradas, mistura para bolos, os saudáveis, os molhos e os temperos, que são itens que têm um preço médio superior aos outros 2 grupos de categorias e com potencial de crescimento também mais alto, né? Então, do terceiro para o quarto trimestre, nós apresentamos crescimento de receita líquida nos 3 grupos de categorias, nos produtos principais, no moagem e refino de óleos e nas adjacências que cresceram 5%. Aqui são os números que eu já passei, os volumes que cresceram também, o preço médio e a receita líquida que subiu 4%. Market share, aqui é o market share do ano de 2024, comparando com o ano de 2023, então é o consolidado desses dois períodos. Em biscoitos, que é a nossa principal categoria em receita, apresentamos um crescimento de 0,2 ponto percentual. Massas, uma leve retração de 0,1, e farinha de trigo, que é uma categoria que tem crescido bastante, né? Tivemos um crescimento aqui superior a 1 ponto percentual de 2023 a 2024. Então, olhando as 3 principais categorias da M Dias, que somam mais de 70% do nosso negócio em termos de faturamento, nós ganhamos market share em 2 delas e tivemos uma leve retração em massas. Aqui destacar alguns dos lançamentos que aconteceram em 2024 e que nós temos uma expectativa bastante positiva para os resultados desses itens agora em 2025. O primeiro é na categoria de massas, que é o novo lamen da M Dias, com zero fritura, que tem mais sabor, tem um apelo de saudabilidade, tem menos sódio, contém vitaminas e está sendo vendido em algumas das nossas marcas, e a principal aqui é a marca Adria, né? Então, esse é um lançamento que envolveu o CAPEX ao longo de 2023, 2024, fizemos investimentos importantes, e agora é o momento de abastecer o varejo e ganhar tração na venda desses itens. Piraquê, que é a nossa segunda maior marca, lembrando que foi adquirida em 2018, né? Um produto que é carro-chefe da Piraquê já há muito tempo é a goiabinha, que está aqui na parte mais central do slide, e nós lançamos no ano passado o cookie sabor goiabinha, né? Que é único no mercado, já está disponível nos pontos de venda, com preço médio elevado, um produto excelente, com uma margem bruta também muito boa. Na linha dos saudáveis, lançamos um produto que é único no mercado, na marca Fit Food, que é o arroz Fajor, né, que é um biscoito feito à base de arroz e tem cobertura de chocolate, tem chocolate meio amargo, chocolate ao leite com recheio de avelã, só com chocolate ao leite. E aqui nas
nas duas extremidades aqui do slide, na esquerda e na direita, são barras de chocolate também na marca Fit Food que foram lançadas. Tem alguns bombons também que a gente não colocou aqui no slide, mas que são produtos excelentes que também já estão disponíveis nos pontos de venda, não só nos supermercados, mas em outros pontos de venda também. A gente tem uma expectativa aqui também importante de vender esses itens em outros canais. Na linha ainda do saudável, a Jasmine, que é uma marca, empresa que nós adquirimos em 2022, uma marca muito relevante no mercado brasileiro em granolas, em pães sem glúten, cookies, né, em alguns outros itens também, sempre na linha da saudabilidade. Nós lançamos aqui essas granolas, inclusive na monoporção, né, que acaba atendendo também outro tipo de consumidor, no outro momento de consumo, e as granolas premium da Jasmine, tanto a salgada como a doce, né? Essa aqui, só para dar um exemplo, é a base de cacau, e também tem um nível baixo de carboidrato. E são produtos que também têm conversam com a nossa estratégia de sustentabilidade, né? Que eles são produtos com carbono neutro por compensação. Então, antes da gente entrar aqui na seção de custos, EBITDA, lucro, até a gente chegar no caixa, é importante compartilhar aqui com todos que esse foi um trimestre que tivemos alguns itens extraordinários no nosso resultado de EBITDA trimestral e também de anual, né? Isso aqui a gente detalhou bastante no earnings release, que foi arquivado na sexta-feira, mas é importante aqui dar visibilidade e resgatar esses conceitos. Então, aqui começando essa primeira linha aqui do slide, do quarto trimestre, tivemos alguns itens favoráveis e outros desfavoráveis. Os favoráveis melhoraram o resultado e os desfavoráveis diminuíram. E o saldo disso foi um valor de 79 milhões de reais de aumento do resultado no quarto trimestre. Os 131 milhões de reais estão compostos principalmente por dois temas: créditos relacionados à tributação das subvenções, que é uma mudança de regra que aconteceu a partir do início de 2024, e o estorno da provisão de PLR em função do não atingimento das metas que haviam sido estabelecidas para 2024. Né? Então, aqui são dois eventos que foram contabilizados no quarto trimestre. Como eventos desfavoráveis, nós, no call do terceiro TRI, nós comunicamos que em outubro houve um processo de reestruturação que envolveu o desligamento de 850 colaboradores, alguns terceiros também, e normalmente quando isso acontece, nós temos verbas rescisórias, essas verbas rescisórias foram contabilizadas principalmente no mês de outubro. Isso gerou um impacto desfavorável no resultado de 52 milhões de reais. No ano, nós temos esses meses, aí, olhando o resultado anual, os mesmos 52 milhões de reais, mais aquela parada programada do SAP em janeiro, que nós comunicamos também no call do primeiro TRI, que envolveu uma perda de margem de contribuição de cerca de 60 milhões de reais. Então, esses foram os eventos extraordinários que aconteceram no trimestre, e alguns deles também tiveram um impacto no resultado anual. Indo aqui para a seção de custos e despesas, antes de entrarmos no EBITDA, essas são as três principais variáveis que impactam o nosso custo. Aqui falando de custo variável, primeiro é o trigo, aqui a linha mostra a evolução do preço do trigo em dólar por tonelada, de janeiro de 23 até dezembro de 24. A linha de baixo mostra o óleo de palma, também em dólar por tonelada, e a terceira linha aqui é o câmbio, né? O real pelo dólar, né? Então, o que nós observamos no trigo, né? E aí conecta um pouco com o que a gente viu lá naquele primeiro slide de dinâmica dos mercados de biscoitos e massas, é que o trigo apresentou uma queda, né? Um viés de queda aqui ao longo desses meses, e terminou o ano com 223 dólares por tonelada, abaixo dos 234 dólares por tonelada de dezembro de 23. Mas houve um período aqui
principalmente aqui no segundo trimestre, que o trigo subiu, que foi quando a gente até explicou no call do terceiro tri, que o trigo subiu, nós colocamos preço, o mercado acabou não acompanhando, e isso trouxe um impacto desfavorável nos nossos volumes, né, de sell-in, que é a nossa venda para os varejistas no terceiro tri. E aí, daquele momento até o final do ano, o trigo ficou estável aqui por alguns meses e apresentou uma leve queda no quarto trimestre. O óleo de palma mostrou uma estabilidade aqui de janeiro até meados de março, abril, e depois, em função de questões climáticas, tanto na Ásia quanto na América do Sul, o óleo de palma em dólar apresentou uma alta acentuada aqui até o final do ano, né? Encerrando o ano com US$ 1.497 por tonelada, que é um valor bem acima do término de 2023, que foi 1.129, né? Essas commodities são, obviamente, negociadas em dólar, então o câmbio também tem uma importância relevante nos nossos custos e, consequentemente, nos resultados. E essa desvalorização aqui do real, iniciada aqui principalmente entre abril e maio, foi de forma gradual, aumentando os nossos custos até o câmbio chegar aos R$ 6,1 por dólar no final do ano. Quando a gente traduz essas curvas no que aconteceu, né, em termos de margem bruta, nós encerramos o trimestre com 33,5% de margem bruta. Esse valor, esse percentual, tem impactos, itens extraordinários favoráveis. Quando nós expurgamos esses itens extraordinários, chegamos a uma margem bruta de 30,2%, né? Por que que foi 30, por que que caiu versus o ano passado? Basicamente em função de uma menor diluição de custos fixos em função de volumes menores do quarto TRI 23 para o quarto TRI 24. Em termos de custo variável, o custo variável ele caiu um pouco aqui no primeiro trimestre do ano e depois foi subindo à medida que o óleo de palma subiu e o real desvalorizou, né? E o que é importante ver aqui no outro lado dessa equação, que é o preço médio. O preço médio teve uma retração no começo do ano em função da retração do custo variável, mas depois foi recuperando, e a gente viu que a indústria inteira, principalmente aqui no final do quarto trimestre, né, seguiu na direção de fazer reajustes graduais nos preços. Com relação à nossa malha logística, esse foi um dos pontos que nós também comentamos no call do terceiro trimestre, que era uma das prioridades, né? Olhando o ano de 2024, o ano de 2025 também. Em outubro, nós transferimos a produção de massas da fábrica de Madureira no Rio de Janeiro para outras unidades, e aqui com o foco de obter maior eficiência operacional e agilidade também na entrega dos produtos. Então, todas as despesas relacionadas a esse movimento foram contabilizadas no próprio mês de outubro, estão dentro daqueles itens extraordinários, né? Em janeiro de 2025, nós desativamos a produção de biscoitos na fábrica de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, remanejando também a produção para outras unidades. Isso aqui é do ponto de vista fabril. Quando a gente olha a logística, né, que é a entrega dos nossos itens para os clientes, em janeiro de 2024, nós desativamos o centro de distribuição em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e agora já em janeiro de 2025, foram desativados 2 centros de distribuição, um em Aracaju e o outro em São Luís, né? Também com foco na otimização da malha logística e redução de custos. Indo aqui para o SG&A, que são as despesas administrativas e gerais, em termos nominais, tivemos um total no quarto TRI de R$ 480 milhões. Esse número considera alguns itens extraordinários favoráveis que somaram R$ 25 milhões. Então, mesmo se devolvermos os 25 milhões a esse valor aqui, teríamos R$ 505 milhões de total de SG&A no trimestre,
abaixo do que foi registrado no terceiro trimestre e abaixo também do que foi registrado no quarto tri de 2023, né? Então, isso aqui deu 19,3% de receita da receita líquida, voltando os 20 milhões de reais, a gente ficaria um pouco acima dos 20%, né? Então, melhor do que foi apresentado no primeiro, no segundo e no terceiro tri de 2024. E aqui, olhando a despesa do ano, né? Em 2023, tivemos 2.223 milhões de reais de despesas, e em 2024, 2.166 milhões de reais de despesas, né? Então, assim, mesmo com inflação no período, em boa parte das linhas das despesas, assim, nós estamos com um processo contínuo e bastante rígido de revisitarmos, assim, de forma constante e contínua toda a nossa estrutura de despesas e conseguimos ter um valor de despesas abaixo do que foi nominalmente registrado no ano de 2023. O EBITDA do trimestre contábil foi de 355 milhões de reais. Eu já passei pelos itens não recorrentes, o contábil chega numa margem EBITDA de 14,3%, e no ano encerramos com EBITDA de 1.198 milhões de reais, com uma margem de 12,4%. O lucro líquido de 170 milhões de reais no trimestre, melhor do que o trimestre anterior, com margem líquida de 7%, e o lucro líquido do ano foi abaixo do ano anterior, totalizando 646 milhões de reais. Indo agora para o capítulo de geração de caixa, dívida e investimentos, tivemos geração de caixa, tanto no trimestre quanto no ano, e um pouco de consumo de capital de giro no tri e no ano também, que é o que fica evidente aqui, olhando as três principais linhas de capital de giro: fornecedores, clientes e estoques, né? Começando aqui pela linha de fornecedores, assim como nós vimos nas despesas que houve um valor menor de despesas, houve também um valor menor consequentemente, um valor menor de compras, e nós nos financiamos um pouco menos dos fornecedores na comparação desses dois períodos, né? Do terceiro tri para o quarto trimestre de 2024. A linha de recebíveis está estável, 60 dias no ano passado, no terceiro tri nesse ano, e a linha de estoques apresentou aqui um resultado pior na comparação com o quarto tri de 23, mas melhor na comparação com o terceiro tri de 24. A comparação com o quarto tri é explicada em função daquele movimento que nós abastecemos mais os clientes no quarto tri de 2023, então encerramos com nível menor de estoques, né? Os volumes vendidos no terceiro tri de 2024 ficaram abaixo do que nós gostaríamos e acabamos terminando aquele trimestre com nível maior de estoque, o que foi ajustado até o final do quarto trimestre pela evolução positiva dos volumes vendidos e, consequentemente, dos volumes produzidos. Com relação ao caixa, aqui na perspectiva de alavancagem, encerramos com alavancagem praticamente zero no quarto trimestre, com uma posição de dívida líquida de 25 milhões de reais, e pelo sétimo ano consecutivo, a M Dias ela tem um maior rating da Fitch, que é o AAA perspectiva estável, que foi reafirmado. A nossa dívida bruta, né, que é praticamente igual ao nosso caixa, né, foi de 2.390 no encerramento do ano, e mais da metade dessa dívida está no longo prazo, principalmente a partir do ano de 2028. Os investimentos no ano em CAPEX somaram 304 milhões de reais, abaixo do que foi registrado em 2023, em 17%. É que é importante mencionar que o principal destaque foram os investimentos para a mudança de ERP,
né? Essa mudança de IRP, como eu comentei antes, aconteceu em janeiro de 2024, e uma parte relevante do CAPEX para esse processo aconteceu ao longo de 2022 e principalmente ao longo de 2023. Esse é o motivo principal dessa redução de CAPEX de 23 para 24. Relembrando com todos aqui a nossa estratégia, que é uma estratégia de crescimento com rentabilidade, considerando três pilares de crescimento: o negócio atual, como o Gustavo colocou aqui na introdução, olhando o Brasil agora numa única diretoria comercial, mas essa única diretoria comercial tem o time que vai até o detalhe da definição do plano de cada ponto de venda, né? Então, é do macro até o micro nos seus mínimos detalhes. As outras categorias que a gente viu que cresceram 5% do terceiro TRI para o quarto trimestre, aqui nos saudáveis, nos snacks, nas misturas e nas torradas. E o internacional, como o Gustavo colocou também na introdução, teve um desempenho muito bom em 2024, com um crescimento de receita que superou 20% e também com crescimento de volume. Isso tudo apoiado por um programa contínuo de produtividade e eficiência, que é o que ficou evidente quando nós olhamos agora o SG&A do quarto trimestre. Relembrando, as ações em curso que foram definidas no terceiro TRI para a recuperação dos resultados, tanto do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista de lucratividade e rentabilidade. A consolidação do time comercial em uma única diretoria, como o Gustavo colocou na fala dele, a otimização da estrutura, que obviamente trouxe alguns gastos momentâneos e não recorrentes, que é o que nós já abrimos, mas que também já começou a apresentar alguns benefícios, principalmente nos últimos 2 meses do ano de 2024, né? A criação do time focado integralmente em food service, os ajustes na malha logística, como eu coloquei antes, a questão de massas em Madureira, a fábrica de lençóis paulista no interior de São Paulo e os CDs que foram fechados, né? A alocação do time de gestão de receita na vice-presidência de investimentos e controladoria, que envolve principalmente os processos de revisão de política de preço, ajuste de preço, e controle das verbas comerciais, como campanhas, entre outras verbas. O fortalecimento das exportações, que cresceram mais de 20% no ano passado, a consolidação de um time de excelência comercial, que, como o Gustavo colocou, já tem trazido resultados bastante concretos para o nosso dia a dia de controle e alocação das verbas, e o esforço coordenado e contínuo para a redução do SG&A. Para encerrar aqui essa parte do call, o capítulo de ESG, esses são os nossos indicadores, que estão bastante detalhados aqui no Earnings Release: o cuidar do planeta, acreditar nas pessoas, fortalecer as alianças, e nós incluímos aqui um indicador novo que tem uma relação com as metas do movimento Transparência 100%, que também estão bem detalhados no Earnings Release. E para encerrar, acho que assim, cabe aqui um agradecimento a todos os investidores, analistas que acompanham a empresa, outros agentes do mercado também, e principalmente os nossos colaboradores. Reconhecimento aqui todo o trabalho árduo, empenho, dedicação e todo o desafio que temos daqui para frente. Então, esses foram alguns dos prêmios, reconhecimentos que aconteceram ao longo de 2024. Então, acho que com isso a gente pode encerrar essa parte da teleconferência e passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão, raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no botão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Guilherme Palhares, do Santander. Senhor Guilherme, seu microfone está liberado. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio. Obrigado por pegarem as perguntas. Gustavo, queria ouvir um pouquinho dessa reorganização toda
né, de capacidade, de centros de distribuição que vocês comentaram há pouco. Foi feita bastante coisa agora no Q4. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre o que que a gente consegue esperar aí, seja em termos de custo fixo, como é que foi o impacto de todas essas ações também em OTIF, também se puder explorar um pouquinho, porque até agora a gente está vendo o investimento que está sendo feito nessa questão e é para a gente tentar entender um pouquinho de como é que vocês estão pensando o retorno de todas essas atividades. E segundo ponto, eu queria tentar entender um pouquinho quando a gente olha para 2025, né? Como vocês comentaram, muito ajuste interno. Pelo que eu entendi da tua fala, Gustavo, você está falando sobre ter menos lançamentos, mas lançamentos mais assertivos. Se você puder comentar um pouquinho de, principalmente, investimento em marketing, e na ponta, né, da despesa comercial, olhando para 2025, o que que a gente consegue esperar, ainda mais tendo em vista agora esse arrefecimento um pouco aí do câmbio e pensando no custo também. Mas se você puder falar um pouquinho do que você está olhando aí de orçamento para 2025 nas linhas de despesas comerciais. Obrigado. Oi, Guilherme, obrigado pela tua pergunta. Bom, deixa eu começar por marketing, né? A gente falou lá no início, a ideia aqui é focar um pouco mais nas operações, no que é de fato relevante, porque a gente percebeu que fazer muita coisa ao mesmo tempo gera distração, né? E a priorização é chave nesse processo, principalmente no momento mais difícil, desafiador, como o momento que a gente está vivendo no Brasil. É, a mesma coisa que a gente fez ali no nosso plano estratégico, o Fábio apresentou lá os três grandes pilares, né? Que é crescer mais no Brasil, entrada em novas categorias e depois aquele passo da internacionalização. A gente tem focado muito no crescimento orgânico, no Brasil, porque ali em 2020, 21, 20, 21, 22, 23, a gente ticou basicamente os três pilares de uma vez só, né? A gente tentou crescer no Brasil com aquele plano de ataque, a gente investiu em novas categorias, seja através de P&D, mas também através de aquisição. A gente adquiriu a Jasmine, a Latinex, com marcas como Fit Food, Fronteira, e entramos no mercado internacional ali com a Las Acacias no Uruguai. Então, houve um ataque total que nós tínhamos desenhado lá atrás com algumas consultorias. Então, é bom no sentido de que você consegue ampliar, avançar em todas as direções, mas você acaba, eventualmente, não avançando tão bem quanto você gostaria em algumas das alavancas. Foi o caso do crescimento no Brasil. Você vê que os volumes ficaram estáveis e o que a gente está tentando fazer agora é deixar um pouco no modo congelado, vamos dizer assim, a entrada em novas categorias via M&A, e a saída para outros mercados internacionais e focando um pouco mais no Brasil, porque na nossa visão é onde estão as maiores oportunidades, né? As low hanging fruits. Então, a gente está fazendo um pouco disso com marketing também. A gente gastou muito tempo organizando as 20 marcas, são muitas marcas na companhia, deslistamos algumas marcas mais de low price. Acho que teve um trabalho muito importante de branding, né? Se você pegar nosso brand equity, ele subiu um pouco, houve um crescimento. O ponto é que esse crescimento de marca não se converteu em maiores volumes. Então, agora a gente vai, o mesmo tamanho do investimento em marketing em relação à receita líquida ali próximo dos 2%, a companhia vai continuar fazendo, investindo, porém com um foco um pouco maior no trade marketing, no ponto de venda, em detrimento, eventualmente, das verbas que estavam sendo mais destinadas à construção de marca. Não é que a gente vai acabar com o trabalho de construção de marca, não é nada disso, mas a gente vai é, focar um pouco mais nas ações voltadas para o ponto de venda e, consequentemente, mais ligadas a crescimento de volume. Então, um pouco da estratégia de marketing que você perguntou, estamos indo nessa linha. A companhia, Guilherme, está atacando, vamos dizer assim, todos os pilares que nos levam à rentabilidade, né? Você pega na parte de receita,
tem esse trabalho mais voltado para o ponto de venda, marketing, reestruturou a área comercial, vocês acompanharam as mudanças, mais voltado para o ponto de venda, agora mudança também na área de revenue management, pricing, unificamos as duas regiões, ataque e defesa, para ter mais unidade, inclusive fortalecendo as negociações comerciais com os nossos clientes. Então, está tendo uma mudança importante em curso na área comercial para que a gente consiga buscar esses volumes adicionais. Enquanto esses volumes não acontecem, o que a gente está fazendo é reorganizando a companhia, olhando para malha logística e malha fabril, para que a gente não fique com uma reserva de capacidade muito alta. Então, já que o volume não veio, e vamos readequar essa malha. A gente não está fechando as unidades, a gente está desativando, mas no momento que a gente perceber que os volumes voltaram, essas fábricas vão ser reativadas. O nosso desejo inclusive, não fechar a fábrica, é construir mais fábrica, né? A gente tem caixa, a gente tem capacidade de investimento para isso, mas infelizmente o mercado brasileiro tá patinando com um crescimento aí de PIB de abaixo de 2%. Então, num momento como esse, ela tinha duas opções: ou esperar o volume vir e manter toda a sua estrutura, ou buscar uma otimização enquanto esse volume não vem. E foi o que a gente fez. Então, é fruto dessa adequação de reserva de capacidade que estava alta. Isso também ajuda, né, tanto na redução do SG&A como dos nossos custos, do CPV. Aumenta a utilização de algumas fábricas, dilui custo fixo. Também estamos fazendo uma série de ações, aí não tem nenhuma grande bala de prata, mas também no SG&A, né? Reestruturando, é, além o Fábio mencionou, né, do fechamento dos CDs, estamos controlando melhor os investimentos em marketing, estamos congelando as vagas em aberto, tomando mais cuidado com as viagens, enfim, tem mais de 30 alavancas dentro da companhia, tem um time orientado para acompanhar todas essas alavancas de maior controle de SG&A. Então, assim, enquanto a economia não deslancha, a gente está tentando fazer aqui o homework, né? O dever de casa, mantendo os custos e despesas sob controle. Então, acho que em termos de estratégia é isso. Olhando para frente, né, a gente percebe o câmbio também judiou demais os custos, principalmente ali no segundo semestre do ano passado, ultrapassando a barreira dos 6, mas mais do que isso, né, ficou durante um bom tempo ali próximo dos R$ 6, ali um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima. Isso deu uma pressionada nos custos para todo mundo, para todo o mercado. Então, prejudicou todo mundo. Não é à toa que a gente já começa a ver, Guilherme, agora em 2025, um crescimento da inflação alimentar, ou seja, todo mundo acabou precificando, e esse movimento você já consegue identificar nas últimas leituras do IPCA. Se pegar os últimos IPCAs, assim, houve um aumento em praticamente todas as categorias. A gente só não viu aumento, acho que, se eu não me engano, Porto Alegre na categoria de biscoito, mas o Brasil inteiro aumentou. Inclusive, os maiores aumentos foram na região Nordeste. Então, a gente percebe que as companhias estão avançando no preço, a M Dias está seguindo esse caminho, porque é fundamental para você proteger ali a rentabilidade. Então, em resumo, tem movimento de preço, tem movimento de organização da área comercial internamente, maior investimento de marketing voltado para o trade, controle otimização das nossas plantas e CDs e otimização do SG&A. Juntando tudo isso, mesmo no mercado mais difícil, a companhia está super, assim, otimista em relação ao 25. A gente não espera, diria que nenhum spike de resultado, nem de volume, nem de rentabilidade, não vai ter mágica no processo, mas vai ter muito trabalho e assim, a gente não consegue ver é, uma falta de evolução. A evolução vai ser sequencial, mas ela deverá vir. A gente já viu isso no quarto TRI, quando a gente compara com o terceiro TRI, e deve continuar em 25. Acho que é um pouco disso.
Gustavo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Se puder, só um follow-up bem rápido. Quando você fala em 850 pessoas, a gente já está computando aqui essas movimentações de 2025 ou é só aquilo que ficou em 2024? Oi, Guilherme, é o Fábio. Bom dia, tudo bom? Só queria, pegando um pouco do que você comentou aí, também complementar a fala do Gustavo, né, colocando até em valores esses movimentos que foram feitos no Parque Fabril. Isso assim, anualizando, né, e desconsiderando os valores necessários para esses movimentos, a gente chega em mais ou menos nos 30 milhões de reais de custo fixo de redução, né? Olhando essa questão Fabril, Madureira, Lençóis Paulista, né? Com relação aos CDs que foram fechados, aí deve ter quase outros 10 milhões de reais de redução de custo logístico. Então, isso acontece, né, a partir do momento que a gente não tem mais as despesas para esses movimentos. Guilherme, eu só gostaria de acrescentar que, assim, para efeito de modelo, eu acho que a gente já falava isso no passado, mas assim, todo o trabalho, quando você pensar em SG&A, o trabalho inteiro, independente de números específicos, é você manter aquela relação ali SG&A, receita líquida, na ordem dos 20%. A gente teve um crescimento importante ali no ano passado, nosso SG&A passou a representar cerca de 26% da receita líquida, vocês vão lembrar. É que isso não aconteceu em função de falta de controle do SG&A, mas aconteceu em função de uma receita perda de preço, né? Então, como a receita líquida caiu, a relação mudou completamente. Mas se você pegar em números absolutos o nosso montante de SG&A, que foi lá em 23, e o montante de SG&A de 24, mesmo com a inflação que a gente está vendo aí, por esse motivo as taxas de juros estão tão altas, né? Ou seja, inflação pesada, a companhia reduziu em números absolutos os seus volumes de SG&A. Então, está muito conectado com a receita líquida. Mas mesmo assim, seja qual for o cenário, todo o esforço dentro da companhia vai ser para manter esse nível na ordem dos 20% ali do rol, tá certo? E, Obrigado, pessoal. Guilherme, as verbas rescisórias relacionadas ao desligamento das 850 pessoas foram contabilizadas em 2024, no quarto trimestre. Obrigado, Fábio. Nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Senhor Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, Gustavo, Fábio, obrigado pelas perguntas aqui. Eu queria só pegar um gancho nesse ponto da melhora gradual esperada para 2025 e aí tentar relativizar isso com o ambiente competitivo, né, e a capacidade de repasse de preço que vocês veem agora no primeiro TRI. De acordo com os dados do IPCA, que já foi comentado, acho que a gente vê um aumento, né, em massas e biscoitos, mas eu queria ouvir de vocês, né, como é que vocês enxergam esse aumento de preço na competição e o de vocês, né, talvez uma análise relativa aqui de, né, como está a precificação em dias comparada com a indústria, né, se teve algum aumento de tabela ao longo do trimestre, né, se vocês pudessem elocubrar um pouco sobre, né, sobre esse ponto aí, como tem sido a reação, né, do Celinha a esses potenciais aumentos de preço de vocês e competição. Essa seria a primeira pergunta. E aí o segundo ponto, pessoal, voltando aqui nas eficiências de SG&A, mas talvez abordando com um outro ângulo aqui. Há alguns anos a gente estava discutindo bastante o programa Multiplique, né, que foi um programa de eficiência que vocês entregaram, né, com sucesso ali há uns 3, 4 anos atrás. E aí o que me parece, olhando para esse quarto trimestre, é que o corte nominal de SG&A foi quase tão relevante quanto o programa que a gente viu há alguns anos, né, só que em um trimestre. Então, mesmo com o volume subindo, né, sequencial. Então, o que eu queria entender com vocês, pessoal, dados os cortes que foram feitos ali no SG&A, aonde que vocês enxergam algum ponto de risco ali para performance de top line, né, dada a magnitude do ajuste num período curto de tempo, né? Então, mais para entender, né, se vocês enxergam que existe algum ponto ali que exige um pouco mais de atenção, dada essa eficiência gerada em tão pouco tempo. Esses são os meus pontos, pessoal. Obrigado. Oi, Gustavo, bom dia.
Bom, em relação aos aumentos de preço, a gente colocou sim tabela, protocolamos até no final do ano passado, elas entraram em vigor uma parte já agora no final de janeiro. A gente está fazendo de uma forma diferente, a gente não vai detalhar aqui a estratégia, mas a gente não está divulgando o tamanho do aumento, nem quais os canais vão vir primeiro. A gente está fazendo de uma forma, diria que mais estruturada, não de uma vez só, e nem em todos os mercados, nem em todas as regiões, né? Tava ficando muito claro para a gente que os nossos concorrentes estavam esperando um pouco os nossos movimentos e como era uma coisa mais unificada, estavam vindo depois e com aumentos ali inferiores. Então a gente está tentando não divulgar tanto a estratégia de precificação, mas sim, teve tabela até agora. Nenhum pushback relevante. Já começamos nos principais canais, os mais relevantes para MDs, e eu diria que o trade está entendendo claramente os motivos, né? Principalmente o câmbio que a gente viu ali em 20, final de 24, início de 25, que pressiona custo, né? Agora, em fevereiro, que a coisa deu uma amenizada, mas continua a pressão forte. Então, eu diria que está indo bem, assim, nenhum pushback relevante. As mudanças que nós fizemos aqui de SG&A é que são várias. A gente citou aqui um exemplo de planta, é feito no top line zero, pelo contrário, porque, enfim, a gente não estava, a gente tinha muita capacidade em outras plantas, o que a gente fez foi readequar sem nenhuma perda de volume. Então, na verdade, foi otimização de linha sem perda de volume. Então, é só efeito positivo no custo, sem impacto no top line. As outras reduções também, assim, na minha visão, não geram nenhum impacto no top line. Os fechamentos de CDs foram em mercados, diria assim, que a gente está acompanhando de perto, ali Maranhão, Sergipe, que a gente consegue atender muito bem, mesmo sem esses CDs. A gente tem diria ali que a malha fabril está muito próxima das regiões. Então, na nossa visão, todos os estudos foram feitos e conversados antes com os principais clientes, para que a gente não tenha nenhum tipo de perda de nível de serviço, atendimento e, consequentemente, impacto o top line. É um processo que a gente tem que estar revendo o tempo inteiro, né? Não termina aqui. é, e, eventualmente, os volumes voltando, o mercado melhorando, os CDs fechados e as próprias plantas, a gente pode voltar a reativar. Então, no momento, ou se tiver algum impacto relevante que por acaso não foi previsto, que a gente não imagina, a gente volta a reativar as estruturas. Mas, na minha visão, nenhuma redução de custo impacta no top line. Até mesmo, por exemplo, a gente tinha 5 agências de promotores de vendas, né, de promo, do trade. Fizemos um bid importante, pegamos as duas melhores e acabamos fechando com a melhor, com uma das duas. Então, como elas estão pegando um contrato maior, Brasil, a gente aumentou o poder de barganha e, consequentemente, conseguiu fazer uma negociação melhor, né? Tanto para M Dias como para a agência. Em vez de ter 5, temos uma. Então, são coisas desse tipo que geram efeito melhoria de despesa do SG&A, mas, na nossa visão, não impacta a top line, porque não gera nenhum gap ali de trabalho, de investimento para a área comercial. É só, eventualmente, troca, renegociação. Então, estamos bem otimistas que não deverá alterar a top line. Oi, Gustavo, bom Nossa dia. próxima. É o Fábio aqui. Eu só queria fazer um complemento rápido aqui. Acho que assim, nessa questão da malha fabril e da malha de distribuição, tem acho que todo um investimento forte aqui nos últimos anos em tecnologia, em sistemas, em processos, que acabou permitindo esses movimentos que aconteceram no final do ano passado e no começo desse ano, né? Então, como o Gustavo colocou, a gente fechou 2 CDs, mas a gente consegue atender a demanda de outras unidades, né? Então, assim,
houve uma evolução importante aqui no processo de planejamento de demanda, de alocação de estoques nas diferentes unidades, o processo de SNOP, melhoria de nível de serviço. Então, esses movimentos, eles não vão comprometer em nada o nosso plano de crescimento. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Alencar, da XP. Senhor Leonardo, seu microfone está liberado. Bom dia, Fábio. Bom dia, Gustavo. Antes de mais nada, obrigado por pegar minha pergunta. Talvez eu até queria voltar um pouco numa das perguntas iniciais aí do Guilherme, até em relação à questão da eficiência operacional também, que vocês estão discutindo bastante, né? Ou de otimização do Parque Fabril, fechamento de alguns CDs. Queria talvez uma pergunta até mais aberta, assim, se vocês pudessem comentar um pouco, dado que esses ajustes devem ser todos positivos, pensando pela ótica aí de eficiência, né? Tirar linhas menos eficientes em prol das mais eficientes, ou aumentar o volume em fábrica X, tirando a fábrica Y que estava mais cara ou mais vazia, talvez. Mas quando a gente coloca isso em perspectiva com a dinâmica de custos para frente, né? Então, trigo realmente cedeu de preço até o final do ano passado, o óleo de palma foi no sentido contrário, subindo bastante até o final do ano passado, começo de 25, muita volatilidade cambial, mas aparentemente baixou também um pouco ó, essa pressão de custos do efeito câmbio. Mas quando a gente pensa no novo Parque Fabril, nessa condição de custos de matéria-prima, todas as sinergias esperadas estão sendo capturadas ou isso pode de alguma maneira jogar contra, vamos pensar, né? Se de repente vocês estão, não sei, aumentando a exposição para produtos de óleo de palma, é uma pergunta bem aberta nesse sentido, tá? E isso também pensando na dinâmica de inovações, né? Que vocês comentaram inúmeras inovações aí do portfólio de vocês, se eventualmente algum tipo de ganho de eficiência operacional pode sacrificar inovação, mas que na hora que a gente olha ali nas últimas linhas, pode até piorar um pouco a margem bruta, mas melhorar a EBITDA ou vice-versa, só para entender um pouco como que isso pode aparecer nos resultados. São esses dois pontos, então. Obrigado. Fábio, eu vou começar aqui, depois você complementa, tá? Oi, Leonardo, bom dia. Inovação, deixa eu começar pela última ali. Inovação, o que a gente percebeu é que a gente chegou a discutir por ano algo próximo de 150 lançamentos. É muita coisa. Eu estou falando de todas as categorias, tá? Massas, biscoitos e farinhas. Às vezes um lançamento, quando a gente fala lançamento, pode ser inclusive uma mudança de embalagem, enfim, mas tem um processo interno, é muita coisa. E grande parte desses lançamentos, a gente percebe que eles não foram ao mercado da forma que deveria. Estou falando basicamente de execução. Por quê? Porque é muito difícil gerenciar 150 de uma vez só, ao longo de um ano. Então, a mudança nesse quesito tem muito a ver com vamos fazer poucos e bons e com capacidade de fazer uma boa introdução desses lançamentos no mercado, porque fazer mais ou menos não resolve o problema. Eu vou só aumentar o número de SKU e se a execução não está bem feita na ponta, eu não vou conseguir capturar isso em volume ou resultado. Então, a gente continua com os lançamentos, segue a mesma lógica. A companhia não está fazendo nenhum tipo de lançamento que não tenha valor agregado na jogada, com margens é, médias melhores do que a da M Dias, e eles vão seguir. O problema é que, vamos dizer, a diferença é que a gente vai tentar reduzir um pouco esses lançamentos para que a execução saia melhor. É isso, tá? Em termos de palma, realmente, você comentou, né? O câmbio melhorou um pouquinho, foi desfavorável ali no final do ano. O trigo, eu diria que está com viés de estabilidade, subindo um pouco. E a palma, realmente tem sido um grande ofensor em função de algumas questões, né? A gente viu lá a diminuição das exportações na Indonésia, enfim, enchente na Malásia, falando dos principais produtores, América Latina também, seca no Brasil, Colômbia, tem pressionado um pouco, mas todas essas mudanças de CD e fábrica não impactam no nível de exposure das commodities, tá? A gente continua mantendo a mesma política, a gente tem a mesma capacidade de armazenagem, a companhia não desativou nenhum tipo de silo ou capacidade de armazenamento de commodity. Então, foi basicamente operação, seja de logística,
ou de linha de produção de alguma coisa. No caso do Rio, massas e no caso de São Paulo, de biscoito, certo? Então, não tem nenhum impacto nas commodities ali no nível do exposure. E em termos de eficiência operacional que você mencionou também, a gente tem monitorado assim de perto todos os indicadores de nível de serviço, ali, case fill rate, OTIF, para garantir que essas mudanças não geram nenhum tipo de penalty ali no top line. E o que a gente tem visto é que essa migração tem sido feita de uma forma é, bem suave, sem nenhum tipo de impacto ali no nível de atendimento, tá certo? Oi, Léo. Bom dia, Fábio. Os 30 milhões pegando essa linha aqui do Gustavo, os 30 milhões que eu comentei anteriormente, eles têm uma relação direta com mão de obra, com custo de energia, e não tem nenhuma relação com custo variável em termos de commodities, né? Trigo, óleo de palma, cacau, açúcar, e tudo isso com o câmbio, né? Então, é um valor de ganho esperado, anualizado, que independe totalmente da volatilidade da commodity, para cima ou para baixo. Perfeito. Então, só um follow-up em cima dessa questão do óleo de palma. Vocês comentaram até da capacidade de arbitragem ali nas margarinas, acho que de até 35% que pode ser substituído por óleo de soja. Sei que tem uma restrição maior quando a gente pensa no segmento de biscoitos. Se a gente for para um cenário de 25 de preço de palma maior, assim, estruturalmente mais alto, até por conta dessa questão cambial e de algumas questões que são mais lentas de serem corrigidas ali na Ásia, existe algum outros fatores de mitigação aí dessa pressão de custo? Não, a gente é isso, é conta da paridade, praticamente essa conta a gente faz diariamente, Léo. A gente tem capacidade aqui de produzir inclusive óleo de algodão também, tá? Soja, algodão e palma. Então, a todo momento a gente faz a conta de qual commodity tem melhor relação ali de custo-benefício e a produção é feita pós-conta. Para mitigar esse tipo de aumento, a gente não tem nenhuma outra, além da questão da mudança, substituição da matéria-prima, mas quando o aumento é tão relevante como tem sido da palma, né, você pega ali o crescimento no segundo semestre, foi relevante, ela continua no patamar alto, não tem como você mitigar sem eventualmente precificar, né? Então, a alavanca preço nesse processo é indispensável, não dá para a gente abrir mão, tá? Não, está 100% claro. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gustavo. Léo, só um complemento aqui, que é o que a gente viu naquele slide no começo da apresentação, de que houve um aumento de preço médio no mercado de biscoitos, né, e uma retração de preço médio no mercado de massas, né? Porque massas, o principal insumo é a farinha de trigo, né? E nos biscoitos a gente tem farinha de trigo e também tem os óleos vegetais, principalmente para o recheio dos biscoitos. Não, perfeito. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gustavo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, da JP Morgan. Senhor Lucas, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Duas perguntas. A primeira é o que leva vocês a acreditarem, né? O Gustavo falou aí que não tá tendo pushback nos aumentos de preço, mas o que leva vocês a acreditarem que dessa vez a tabela de preço vai conseguir ser efetivada e cumprida, diferente do que aconteceu lá no segundo tri do ano passado? Se vocês puderem comparar as situações de mercado, competição, com o que aconteceu lá no segundo tri, porque lá posso estar enganado, né? Como você falou, o preço do trigo caiu, mas agora também o câmbio voltou um pouco, enfim. Então, o que leva vocês a crerem que dessa vez vão ter mais sucesso em aumentar a tabela de preço? E aí a segunda pergunta é se esse aumento de tabela de preço agora no primeiro tri, ele é mais para vocês tentarem manter a rentabilidade aí nesse patamar que vocês estão colocando, ou se vocês acham que é um aumento de preço para recompor margem, que a margem segue abaixo, né, do que vocês imaginam ser a margem de médio e longo prazo, ou seja, vocês olham a linha de custo de vocês, né, vocês têm um estoque de aí talvez 4, 5 meses, dependendo da matéria-prima. Imagino que o câmbio lá, aquele câmbio de 6 do final do ano passado, 6,20 ainda nem chegou no resultado, né? Então,
A minha pergunta é mais se esse aumento de preço, vocês já conseguem imaginar um aumento de margem aí no primeiro semestre, frente ao que vocês reportaram no quarto tri, ou não? Se é só uma recomposição mesmo da rentabilidade para manter a rentabilidade parecida? Obrigado. Oi, Lucas, bom dia. Bom, o que nos leva a crer? Primeiro que dessa vez a gente não saiu na frente, né? A companhia acompanhou um pouco mais o mercado e não foi a primeira, diria, que a anunciar os aumentos. Então, quando você pega ali o IPCA de 25, e fazer uma pesquisa no mercado, vai ver que foi um movimento não só da M Dias, mas também dos concorrentes. E houve uma mudança de estratégia de precificação, como eu mencionei lá na frente. A gente não está fazendo mais um Big Bang, vamos dizer assim, estamos fazendo por região, por canal, um canal de cada vez. Então, de uma forma menos linear. Então, muda um pouco a estratégia. O, esse primeiro aumento do TRI é de fato para manter as margens atuais, né? A gente não espera ter recomposição de margem com esse primeiro aumento do TRI. O que a gente espera ter, aí sim, uma evolução, é a junção de precificação de tabela, mais essas mudanças que nós estamos fazendo dentro da companhia, seja em otimização de malha fabril, logística, maior controle e adequação da SG&A, essas duas alavancas conjuntamente nos deverá levar a um incremento sequencial da margem da companhia como um todo, não só alavanca preço, tá? Você tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Senhor Tiago, seu microfone está liberado. Obrigado. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Fábio. Eu queria continuar a discussão aqui na dinâmica de receita, volumes e preços e não em custos. A primeira pergunta que queria pedir para vocês, se vocês puderem ajudar a gente a discorrer um pouco sobre a dinâmica de market share, né, com base nos dados que vocês divulgaram. Quando a gente olha esses dados de sellout Nielsen que vocês mostram, e quando a gente olha o volume agregado que vocês disponibilizam da companhia, é, é, chega a ser um pouco surpreendente a resiliência do market share reportado pela companhia, né? Principalmente olhando para o segundo semestre, quando os volumes foram piores, né? Caíram de forma mais sensível no ano contra ano. Aí eu queria ouvir um pouco de vocês o porquê disso. Se é uma questão de diferencial de sell-in e sell-out, e isso seria potencialmente uma boa notícia, né? Porque sugeriria que em algum momento a cadeia vai ter que se reestocar do produto de vocês, dado que o market share está resiliente, ou se vocês entendem que o sell-out está caindo mais rápido do que eventualmente aqueles dados da Nielsen sugerem. O Gustavo falou um pouquinho de preocupação de desaceleração da economia, imaginei que isso possa ter alguma relação. Então, essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, talvez puxando um pouquinho desse teu último comentário, Gustavo, falando de recomposição de preços para preservação de margem, a gente nos últimos anos, muito das discussões com vocês aqui nos resultados, a gente pulou um pouco uma percepção de que vocês tinham uma priorização, um pouco mais de recuperação de margem em alguns momentos e um pouco mais de recuperação de volumes ou de market share em outros momentos. Aí eu queria, né, que vocês pudessem situar a gente onde nós estamos, né, o quão felizes vocês estão com essa resiliência do market share que vocês reportam no número do ano passado, para possibilitar uma recuperação de margens mais acentuada esse ano, com todas as iniciativas que estamos aqui discutindo já há algum tempo, ou a gente deveria pensar num puxo maior em volumes, né? Tentar pegar um pouco dessa dicotomia que foi tão presente nas nossas discussões nos últimos anos. Obrigado.
Oi, Thiago, boa tarde. Aqui é o Fábio. Eu vou começar aqui pela sua primeira pergunta. E realmente houve você citou duas opções, né, na pergunta, e foi a primeira, né? Houve um descasamento de sell-in e sell-out em dois momentos no ano de 2024, né? Foram dois eventos. O primeiro foi no começo do ano, em janeiro, na implantação do SAP, né? Em que não houve perda de market share naquele momento, mas houve sim um sell-in mais fraco naquele mês de janeiro. Por quê? Porque o sell-in acabou acontecendo no quarto tri de 23, que foi quando a M Dias abasteceu seus clientes para evitar qualquer tipo de ruptura, falta de produto ao longo do mês de janeiro, em que nós ficamos algumas 2, 3 semanas ali sem faturar ou com nível de faturamento abaixo do que deveria acontecer, né? Então, naquele momento, houve um impacto de sell-in, mas não houve um impacto no sell-out. O outro momento foi ali próximo do mês de julho, né, quando eu até mostrei naquele gráfico de trigo, né, que o trigo em dólar caiu, né, mostrou uma direção de queda de janeiro 23 até dezembro de 24, mas houve aquele momento ali no final do primeiro semestre de 2024 em que o trigo subiu em dólar, né? E como o Gustavo colocou ali, nós fomos antes que o mercado, colocamos o preço, o mercado não acompanhou e houve sim uma retração forte dos nossos volumes vendidos aos varejistas, né? Mas os varejistas estavam de alguma forma abastecidos com os itens da M Dias e não, aquilo ali não teve um reflexo no nosso market share. E aí, à medida que as coisas acabaram se ajustando, melhoria em execução, melhoria em processo de precificação, recomposição dos nossos estoques nos varejistas, o nosso volume de sell-in melhorou, que é o que foi visto do terceiro para o quarto trimestre, isso falando principalmente de biscoitos e massas, e aí não tivemos uma perda de share, né? Então, foram dois eventos no ano de 2024 que sim causaram um descasamento de sell-in e sell-out. Deixa eu complementar aqui o. Boa tarde, Thiago. Estava dando bom dia, mas já boa tarde, né? Amanhã vamos estar juntos aí na conferência do BTG. Deixa eu te falar, quando você fala, vocês estão satisfeitos em relação ao market share, é óbvio que a gente queria estar com outro nível de market share. A gente chegou a ter market share maiores do que este que a gente está vendo, né? Mas eu também tinha comentado que no momento de mais desafiador, assim, a gente tem que proteger rentabilidade, buscar recomposição. E se o market share ali, falando de biscoito e massa, permanecesse próximo dos 30, desde que a companhia estivesse na direção da recomposição de margem, ela estaria, de certa forma, numa posição confortável, sem descuidar. É um pouco do que aconteceu em 23. Você vê que o market share ficou basicamente, olhando para biscoito e massa, estável e ganhamos de forma importante ali na farinha. Então, para o ano, analisando o ano como um todo, com todas essas flutuações, esse movimento de preço que a gente fez ali em junho e no final ter terminado com market share estável, eu diria que sim, a gente nesse quesito a gente está satisfeito. A história da dicotomia e eventualmente aquela pergunta que todo mundo faz, puta, mas às vezes eu acho que vocês estão indo para buscar rentabilidade, ora buscar volume, acho que internamente não tem essa mudança de estratégia. É que o mercado é dinâmico, né? Você bota preço para recompor margem, isso gera um plano de market share, que você corrige na sequência. O processo é dinâmico, né? Porque você tem que combinar o jogo com os russos e com o mercado. Até brinquei numa última reunião que a gente teve com o investidor. Eu tenho filhos gêmeos, né? A mesma coisa você perguntar, Gustavo, quem você gosta mais, João Guilherme ou João Felipe? É impossível, né? Não dá para a gente pensar, não existe uma determinação da companhia, seja dos controladores ou do conselho, de ir para não, vamos agora só para buscar margem, esquece market share ou vice-versa. Vamos buscar market share e estamos nem aí para margem. Não é assim a dinâmica. Você pega a nossa estratégia, ela é muito clara, né? Tendo aquele slide que o Fábio montou, é crescimento com rentabilidade. Então, não é só crescimento e também não é só rentabilidade.
seria bom que a gente tivesse o mandato de buscar só uma coisa, que seria mais fácil a gente bater aqui as metas internas, mas não é. Então, essas variações de market share e de rentabilidade que você viu ao longo do ano é em função da dinâmica de mercado, tá? Não é escolha ou opção da companhia. Não, tá super claro, obrigado, Fábio Gustavo. E se eu puder, só um follow-up no último TRI, quando vocês mudaram a abertura de algumas informações, quando discutindo lá a discussão né, a questão da queda dos volumes, vocês mencionaram que a queda nas diferentes categorias, né, dos produtos principais, os de farinha e as adjacências, vocês mencionaram que elas tinham todas sido razoavelmente parecidas com a variação do volume consolidado. Eu não sei se vocês conseguem qualificar para a gente um pouco essas variações pensando no quarto TRI. Oi, Thiago. Sim, em linhas gerais, sim, foram todos na mesma direção. Tá ótimo, Fábio, obrigadão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gustavo para que faça as considerações finais. Obrigado por terem participado da nossa teleconferência e continuamos aqui, eu e o time de RI inteiro à disposição de vocês. Muito obrigado, bom dia a todos. A videoconferência da M. Dias Branco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.